Olá, esse é o canal Termofluido. Se você gosta do nosso conteúdo, está gostando dos nossos vídeos, por favor, deixe um like, se inscreva aqui no canal. Ok? Vamos lá. No vídeo passado, apenas para relembrar rapidamente, esse ponto crítico, do ponto triplo até o ponto crítico, essa linha de saturação aqui, ela engloba essa linha de saturação aqui, essa linha de saturação do vapor saturado e também essa linha aqui de saturação, né, de líquido saturado. Então, tudo aqui dentro dessa linha. Tudo bem? Só para reforçar. Continuando. Um gráfico também muito importante que a gente vai utilizar é o diagrama PV, o gráfico PV, que é um gráfico onde a gente projeta ele olhando desse lado aqui, ó. P, pressão está aqui, volume específico está aqui. Tá? Então, repare que nesse gráfico a gente consegue ver todo o nosso domo ou sino, onde aqui dentro nós temos a mistura líquido-vapor. Tá? Temos aqui a região de sólido, tudo bem? Temos aqui a linha tripla e aqui a região de sólido-vapor. Claro? Tudo bem? Visto isso, sem problema, definido. Tá? E vamos imaginar, por exemplo, que a gente pegue uma pressão qualquer aqui, um ponto aqui dentro. Tá? E a gente vai aquecendo esse ponto até aqui. Vamos chamar isso aqui de ponto A, isso aqui de ponto B. Eu pergunto para vocês, a pressão se alterou do ponto A ao ponto B? Não. A temperatura se alterou do ponto A para o ponto B? Não, porque essa linha aqui, que você vê, ó, essas linhas, as isotermas, repare que são linhas de temperatura constante. Então eu tenho uma linha que passa por aqui, perdão, de uma temperatura qualquer, menor que Tc. Repare que tanto a temperatura como a pressão não se alteraram. Houve o quê? Houve um aumento só do volume específico, do ponto A para o ponto B. Por quê? Porque a temperatura não é independente da pressão dentro da região de mistura. Isso é muito importante. A gente sempre está relembrando. Tudo bem? A gente tem também o nosso ponto crítico. Aqui. Né? E qual é o valor da temperatura do ponto crítico? É em torno de 370 e poucos graus. Bom, é uma temperatura alta. Então, como eu disse, essa aqui é a linha temperatura constante. É uma temperatura, repara, maior que a temperatura crítica. Para a temperatura crítica, nós temos essa linha aqui, que passa pelo ponto, tem um pequeno ponto de inflexão e sobe. Como é que se descobriu isso? Através de experimentos, gente. Tá? Foi através de experimentos. E para uma temperatura menor, que é a temperatura crítica, nós temos uma temperatura constante, que vem dessa maneira aqui. Encontra o ponto de vapor saturado, vem em linha reta, encontra o ponto de líquido saturado e depois sobe. Tudo bem? Mas nós não vamos utilizar exatamente esse gráfico pressão-volume. Vamos utilizar um mais fácil. Tá? Nós vamos utilizar para a água esse gráfico de temperatura e volume. Mas qual a diferença entre os dois gráficos? Repare que nós não estamos mostrando a região de sólido e não estamos mostrando a região da linha tripla e nem sólido vapor. A gente está aqui em torno de 20 graus. Temperatura em torno de 20 graus. Nas tabelas, nós vamos ver que ela começa, a temperatura da água, ela começa com 0,01 grau, um pouquinho só acima da linha tripla. Tá? Mas aqui a gente está com 20 graus. Tudo bem? Nós temos aqui a nossa região líquida, temos aqui a nossa região de mistura, toda ela abaixo aqui do domo. Temos aqui a nossa
temos aqui a nossa região de vapor, né? E temos aqui nossa região acima do ponto crítico, onde nós não sabemos, na hora que vira, não tem uma linha demarcada certinha de que o líquido virou vapor ou vapor voltou para líquido. Não temos essa capacidade de diferenciar isso daqui, não temos essa linha, como a gente já viu. Certinho? Beleza. Então vamos fazer um experimento aqui, ó. Vamos fazer um experimento da seguinte maneira. Nós vamos pegar aqui essa temperatura de 20 graus. Tá? Vamos pegar essa temperatura aqui de 20 graus. No ponto 1. Tudo bem? E vamos fornecer calor. Tá? Repare que, à medida que a gente fornece calor, a temperatura vai aumentando, né? Acima de 20 graus, vai aumentando, até que nós atingimos esse ponto F, que é a temperatura de 1 atm, que a gente sabe que é de 100 graus Celsius. Né? 1 atm, ou 1,014 bar, ou 14,7 psi. Essa curva aqui é uma curva de pressão constante. Tá? Nós estamos aquecendo a pressão constante. Então, na hora que chega aqui, a gente tem o quê? Líquido saturado. À medida que nós vamos fornecendo, à medida que a gente fornece mais calor para esse fluido, o que acontece? A temperatura não vai se alterar, vai continuar em 100 graus. O que vai acontecer é que grande parte do líquido vai se transformando em vapor até que nós chegamos nesse ponto aqui, que é o ponto de vapor saturado. Se a gente continuar a fornecer calor, aí sim nós vamos ter um aumento de temperatura e o vapor nessa região aqui, quando ele é maior que o vapor saturado, a gente chama de vapor superaquecido. Tudo bem? Então, vamos continuar. Então, repare agora o seguinte. Vamos pensar, fazer o mesmo experimento, só que aumentando a pressão para 10 megapascal. Então, a gente vai partir de 20 graus, vamos aquecendo, até nós chegarmos nesse ponto aqui, que é o ponto de líquido saturado. E para 10 megapascal, essa temperatura aqui é de 311 graus Celsius. Continuamos fornecendo calor, o líquido vai se transformando em vapor até que atinge esse ponto aqui, que é o ponto de vapor saturado. A partir daqui, o vapor começa a ser superaquecido e a temperatura aumenta. Tudo bem? Antes da gente partir para uma pressão maior, vamos discutir essas letras F e G. Tá? Varia muito de livro para livro, de autor para autor, mas como a termodinâmica ela se desenvolveu muito na Alemanha, tá? E você pode pensar que esse F é de fluido. Realmente é de fluido, só que é fluido em alemão. E coincidentemente começa com a letra F, né? Então VF, né, é o volume específico, né, aqui do líquido saturado. E o G para gás ou vapor, tá? VG, é o ponto aqui de vapor saturado. Tá? Ah, professor, por que não usa L? Antigamente não usava L, o problema era que L confundia muito com 1. Apesar de hoje ter essas tecnologias, essas várias formas de letra, tudo, continuou sendo VF e VG, tá? Para diferenciar. Tudo bem? É só uma parte aqui para você saber. Então, repara agora aqui, se a gente passar, não vamos colocar 22,09, que é a pressão aqui do
ponto crítico. Vamos colocar aqui 22,5 megapascal. Tá? O que vai acontecer é que nós vamos chegar num ponto aqui de VF, linha reta, VG. Repara que essa distância agora aqui, ela é bem menor, estão se aproximando, o VF está aproximando do VG. Repara que no ponto crítico, o VF é o quê? Praticamente igual ao VG. Você não tem uma diferenciação de líquido-vapor. Né? Repare que essa distância aqui, ó, ela é bem maior nessa temperatura, né, que a gente trabalha com temperatura de 100 graus e, né, Celsius e região de pressão de 1 atm, que é a nossa pressão, e essa expansão aqui é bem maior do que aqui. Acima disso, né, a gente falou que são o quê? São fluidos supercríticos. No caso aqui, por exemplo, se a gente fazer o mesmo experimento para 30 megapascal, nós começamos a aquecer aqui em 20 graus e simplesmente o líquido se transforma em vapor como se fosse uma nuvem, sem passar por essa transformação de líquido para gás. Você não consegue demarcar direitinho a hora que você foi de líquido para gás e de gás para líquido se você voltar. Tudo bem? Então, gente, esse gráfico também ele é muito importante. Vamos usar bastante ele. Tá? Ele é útil em todo o curso de termodinâmica, assim como o outro PT. Daqui a pouco a gente vai ver, ou nos próximos vídeos a gente vai ver mais outros gráficos. Tá? Mas esse gráfico ele é fundamental, o entendimento, principalmente você sabendo que num gráfico de temperatura e de volume específico, essa linha aqui, ó, é a linha de pressão constante. É fundamental vocês entenderem isso. Eu espero que vocês olhem novamente, assistem novamente esse vídeo, né? Inclusive lembrando desse slide anterior aqui, que no gráfico de pressão, volume específico, a temperatura é constante dessa maneira aqui, né? As isotermas têm essa forma, tá bom? Isso tem que ficar muito claro para a gente poder dar continuidade, tá bom? Bem, eu queria agradecer a todos. Obrigado por assistir o vídeo. Por favor, se você gostou, dê seu like, se inscreve no canal para ajudar a gente a postar mais vídeos e até o próximo vídeo.